Muito boa tarde. Começa aqui o Jornal 12 em ponto, através da Serra Dourada FM 91,5, no município de Ipirá, na Bahia. Muito boa tarde ao meu colega de bancada, Jorge Luiz, que apresenta esse jornal junto comigo. Eu sou Liz Braga. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Liz. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Aqui estamos para mais... aqui estamos para mais uma edição do seu 12 em ponto e a partir de agora a notícia desfila no seu rádio até 1 da tarde. Bom, hoje vamos entrevistar algumas pessoas, né? Hoje vamos entrevistar aqui, vamos falar rapidamente aqui com o Roberto, do Conselho Tutelar daqui de Ipirá. Afinal de contas, hoje é o dia do Conselheiro Tutelar também, do Conselho Tutelar. E vamos conversar com o Roberto, inicialmente. Vamos conversar também aqui com a Lívia, que é gerente da agência Cicobi aqui de Ipirá, e também com Rafael Teixeira, que é assistente social, instrutor do curso de gestão do CadÚnico para programas sociais do governo federal e foi coordenador do programa Bolsa Família aqui em Ipirá. Ele vai conversar conosco sobre o final do Bolsa Família e a substituição pelo programa temporário Auxílio Brasil. Bom, este programa tem o patrocínio da pomada Gladiador e do Elixir da Mulher. Se você tem sentido dores nas costas, nas juntas, a pomada Gladiador é a solução. É maravilhosa nas dores aí contra contusões, dores nas costas, cãibras e varizes, além de tratar rachaduras nos pés. Tenha sempre com você a verdadeira guerreira na luta contra as dores. Nada de dor, é pomada Gladiador. O Elixir da Mulher também, que é um poderoso composto natural. Não adianta, eu tenho... Ô Jorge, como é que eu faço, meu filho? Não faz, compra feito. Compra feito, compra o Elixir da Mulher pra resolver. Tô precisando tomar mais, eu vou tomar mais uma dose. Já que não é remédio, é suplemento, né, Jorge? Pronto. Vou ter que reforçar esse negócio aí. Exatamente. Um suplemento vitamínico maravilhoso que ajuda a saúde física e mental da mulher. Suas ervas e vitaminas ajudam a evitar a combater inflamações no útero e no ovário, sintomas da TPM, sabe aquelas mudanças horrorosas de humor? Pois é, Elixir da Mulher. E tem uma vida mais ativa, saudável e prazerosa, afinal de contas ele ajuda também a revigorar seu apetite sexual. Ó, que massa! Tanto a pomada Gladiador quanto o Elixir da Mulher são produtos da empresa Gladiador e você encontra em farmácias e lojas de produtos naturais. E este programa também tem o oferecimento da Churrascaria Bovinos, a melhor opção na hora do seu almoço. Churrascaria Bovinos, com buffet de comida livre, churrasco com 4 tipos de carne, por apenas R$ 22,00. Comida quilo, R$ 45,00. Faça já a sua reserva através do número 99251-4820. Qualidade e excelente atendimento em um só lugar. Churrascaria Bovinos, localizada no posto Pague Menos, na saída de Ipirá para Itaberaba. Programa 12 em ponto. Apresentação Liz Braga e Jorge Luiz. Vamos entrevistar agora Roberto, que vai falar sobre o dia do Conselho Tutelar. Oi, Roberto, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Serra Dourada FM, tudo bom? Bom dia, Liz. Bom dia, Jorge. Boa tarde já. Boa tarde. Porque a gente não almoçou ainda. Ixi, aí tá Jorge, a fome tá batendo. Você já reparou que aqui entendeu? Só vem gente com fome? Bem, né? esse menino. Uhum. Só vem o pessoal antes de almoçar. Vou preparar um churrasco de porco para todo mundo. Ave Maria, pra mim não, meu filho. Me perdoe aí, mas eu sou mas vegetariana. Vamos lá. Mas enfim, Roberto, brincadeiras à parte, queridíssimo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Serra Dourada FM. Seja bem-vindo ao jornal, aqui o programa 12 em ponto. E eu gostaria de saber para você como é a atuação, como é ser um conselheiro tutelar. Liz, Jorge, nesse momento eu gostaria de parabenizar a todos os conselheiros tutelares do Brasil, da Bahia e em especial aqui da terrinha Ipirá, que são os meus colegas. Eu, Rosileide, Ivonete, Maria Simone e Jonielso, que tanto têm contribuído, e como você falou, esse dia muito importante. Hoje de manhã, quando eu acordei, já recebi algumas mensagens de alguns colegas
conselheiros tutelares de outra cidade nos parabenizando, a gente trocando aquelas informações. E nunca foi fácil estar conselheiro tutelar, né? Principalmente nesses últimos tempos que a própria sociedade, de fato, ela não sabe qual é as atribuições e o papel do conselheiro tutelar. Por isso que eu falo sempre, o conselheiro, uma vez conselheiro tutelar, sempre será conselheiro tutelar, independente de estar atuando ou não. Ele foi conselheiro tutelar uma vez, sempre ele vai ser lembrado como conselheiro tutelar, né? Nessa difícil, né, função árdua que é lidar e defender direitos de criança e adolescente. É tão corrido que a gente chega, vem da zona rural e nem deu tempo de passar em casa, vem para aqui para a gente falar um pouquinho nessa data muito importante, que assim que criaram o ECA, veio logo essa lei que instituiu o dia 18 de novembro como dia do conselheiro tutelar. Inclusive algumas autoridades, vereadores, né, deputados, vocês sempre se lembram, já estão lembrando essa data porque sabe da importância do conselheiro tutelar em defesa dos direitos de criança e adolescente. Meu caro Roberto, boa tarde ou bom dia, tanto faz, né? Me diga uma coisa, quais são as demandas mais comuns que vocês recebem lá na sede do Conselho? Não tem essa demanda, a gente recebe demanda de todos os tipos, né? Seja ela de abuso, de exploração sexual, de violência contra a criança, contra o adolescente. Recebemos denúncia também em relação ao trabalho infantil, né? Cada demanda, não uma mais que a outra, mas sempre a demanda que vem de todas as maneiras que esteja sendo violado o direito da criança e do adolescente. A gente percebe também, Roberto, que em determinados momentos, em bares e restaurantes, em festas também, a gente observa menores fazendo uso de bebida alcoólica. Vocês fazem essa fiscalização? Essa pergunta, a gente sempre tem batido nessa pergunta. Quando tiver no ato da festa ou de qualquer evento que algum menor estiver dentro de algum bar ou estabelecimento que esteja vendendo bebida alcoólica, ingerindo, tem que chamar a polícia é nossa parceira, a polícia vai chegar lá até o local, vai notificar o dono do bar, porque antes dessa festa acontecer, esse conselho tutelar de Ipirá e dos demais municípios que a gente trabalha em parceria, tem atuado com um trabalho de prevenção para que essas coisas não venham a acontecer. Porque é uma lei federal. Se você vender bebida a criança ou adolescente, é crime. Não é uma lei do Conselho Tutelar, é uma lei federal que tem que ser respeitada. Senão o dono do bar, o proprietário, vai ser punido. Mas a gente fazemos sim o trabalho de prevenção. Vai acontecer uma cavalgada, a gente vai lá no povoado, no distrito, na localidade, sensibilizar a comunidade, sensibilizar o dono de bar e tá colocando uns cartazes dizendo que é proibido. Estamos conversando aqui com o Roberto do Conselho Tutelar. Afinal de contas, hoje é o dia do Conselho Tutelar. Quem é que deve procurar o Conselho Tutelar, Roberto? Qualquer cidadão ele pode procurar o Conselho Tutelar, né? Que se ele tiver suspeita de qualquer tipo de violência contra a criança ou adolescente, ele pode procurar o Conselho Tutelar, pode discar o Disque 100 também, que vai gerar um protocolo que vai chegar para o Conselho Tutelar tomar as medidas, né, cabíveis em cada situação. Meu caro Roberto, a gente está acompanhando e percebe que o governo federal está distribuindo kits para aparelhamento dos conselhos tutelares. O município de Ipirá está sendo contemplado também com esse kit? O município de Ipirá sim está sendo contemplado. Posteriormente, quando a gente receber, a gente vai vir falar qual foi o deputado, como foi que a gente conseguiu esse kit. Já está em processo, os computadores já chegaram, é computador, é uma máquina fotográfica, é uma impressora, um refrigerador, um bebedouro e o carro. O mais importante de tudo é o carro. Que é o carro que vai facilitar o deslocamento da equipe. O carro, informação que já está no processo a gente tá, nos próximos dias vão estar recebendo. A gente vai vir também na rádio falar um pouquinho também e dessa importância toda. Pronto. Liz. Pronto, satisfeita. Muito obrigada, Roberto. A gente conversou aqui com o Roberto, que é conselheiro tutelar aqui no município de Ipirá. Agora vamos conversar com a gerente do Sicob aqui de Ipirá também. Muito obrigada, queridíssimo, e parabéns a você e a todos os conselheiros tutelares por esse trabalho incrível que vocês desenvolvem. Aproveita e diz pra gente qual o número aqui que as pessoas devem ligar aqui do município de Ipirá para fazer algum tipo de denúncia, para tirar algum tipo de dúvida, para que seja mais fácil, né, as pessoas entrarem em contato com vocês.
Nesse momento eu agradeço também, muito obrigado pelos parabéns. Não poderia deixar também de deixar a mensagem do presidente da Aquiteba, que é a Associação de Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros Tutelares da Bahia, Salles Barbosa. Ele que tem muito trabalhado nos territórios para nos ajudar em relação a esse trabalho do Conselho Tutelar. É um cara muito inteligente. Com certeza, um abraço para ele. Ele deixa uma forte abraço para cada conselheiro tutelar, não só de Ipirá, mas da Bahia e do Brasil. Específico de Ipirá, porque a gente é de Ipirá, específico da Bahia, porque é uma associação criada para defender esses conselheiros tutelares que é tão sofrido e acaba sendo tão desvalorizado. Então, por isso, meus parabéns a cada um conselheiro tutelar nessa data tão importante. E um forte abraço a todos. E o número para você quiser fazer uma denúncia ou saber alguma informação do Conselho Tutelar é o 759-9293-6351. Então eu agradeço a todos e um forte abraço e uma boa tarde. Muitíssimo obrigada, Roberto, conselheiro tutelar aqui do município de Ipirá, e parabéns a todos os conselheiros tutelares pelo seu dia. Parabéns mesmo, trabalho fundamental, né, Jorge? Com certeza. Parabéns aí aos conselheiros tutelares do município de Ipirá, a vocês que desenvolvem esse trabalho com muita garra, com muita determinação. E lhes dando sequência ao nosso 12 em ponto, né? Eu acho que essa é uma confusão que a gente nunca vai parar. Afinal de contas, são 2 programas jornalísticos com o mesmo objetivo. Na mesma rádio. Na mesma rádio, em horários alternados. Mas tudo bem. Nós estamos recebendo a senhora Lívia, gerente do Cicobi, agência de Ipirá, e que a partir de agora vai conversar com a gente também. Um prazer muito grande contar com a sua presença aqui. Afinal de contas, o Cicobi hoje é um marco a nível de banco, não só em Ipirá, como em toda a região do território da Bacia do Jacuípe. E a gente aproveita a partir de agora ali para bater um papo aqui com a nossa gerente do Cicobi. Sem dúvida. Bom, muito boa tarde, Lívia. Seja bem-vinda mais uma vez, já que você já esteve conosco aqui no lançamento do Cicobi. Da inauguração da nova agência. Da nova agência, afinal já tinha também. Uhum. Lívia, e hoje a gente vai conversar sobre Pix, né? Cadê Renato Neto para fazer essa participação com a gente? Porque Deixa Renato fora. Renato Neto é o rei do Pix. O rei do Pix, exatamente. É o garoto propaganda do Pix. Lívia, depois de um ano de lançamento e trilhões de usuários, né? Como é que tá? Podemos dizer que o Pix virou uma febre entre os brasileiros? Afinal de contas, também o Pix é ou não é seguro? Bom dia, Liz. Bom dia, Jorge Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Serra Dourada. É uma satisfação muito grande, né, estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho, né? E um assunto assim tão importante como o Pix. O Pix, ele veio realmente para revolucionar, né, o sistema financeiro aí de pagamentos e transferências. E o que é que acontece quando você pergunta se o Pix é seguro? Ele é sim seguro, né? Mas como toda e qualquer transação financeira, infelizmente existe golpes, né? Existe fraudes, e isso precisa de uma atenção do usuário, né? Da pessoa, do correntista ao fazer uma transação financeira. Ele tem que ter segurança de que uma negociação foi concluída, tem que ter segurança de que aquela informação está correta, para que não tenha, de fato, prejuízo financeiro, né? A chave Pix, ela tem que estar correta, pois frequentemente, às vezes, a gente costuma receber ligações de associados nossos falando que fez uma transação incorreta, né? Digamos, a chave Pix não era para aquela pessoa que queria enviar o dinheiro. Então, é algo que não tem volta, né? A partir do momento que o Pix foi feito, que a transação foi efetivada,
Para que a pessoa tenha de volta seu dinheiro, só se for através de alguém que você realmente conheça, ou alguém de boa fé, ou se for o número do telefone, você conseguir entrar em contato com a pessoa, né? E contar com a honestidade da outra pessoa. Exatamente. Em suma, é uma operação indiretamente de risco, né? Onde Mas a pessoa... os depósitos também eram Exatamente. assim, não é, Isso. Lívia? Mas, de qualquer forma, a pessoa, o operador do sistema, ele assume que se houver uma informação desencontrada, a responsabilidade passa a ser dela e não do banco. Exatamente. A partir do momento que eu digito a minha senha, eu validei a operação, eu sou responsável, né? Porém, existe realmente golpes, e aí quando o cliente ele caiu em um golpe, se for provado que foi um golpe, ele vai precisar abrir um boletim de ocorrência, trazer para a instituição financeira, para que a instituição financeira encaminhe para o sistema de prevenção e combate a fraudes, para ter uma investigação, para uma série de coisas. Mas nem assim não diz que o dinheiro será ressarcido, vai ser investigado, e se o dinheiro ainda estiver na conta do destinatário, ele pode voltar. Mas é algo bem complexo. Então, assim, mesmo sendo fraude, ainda não tem nada assim que comprove que esse dinheiro... o Banco Central ainda está fazendo algumas coisas para tentar deixar, né, menos risco para o PIX. Inclusive está havendo uma junção entre bancos e polícia para poder, pessoal, facilitar essa questão da punição, facilitar inclusive a polícia a ter o acesso às contas das pessoas que foram beneficiadas de maneira ilegal, e o que é absolutamente necessário nesse contexto, né? Infelizmente, parece que tem gente que fica ali esperando, Jorge, uma brecha de qualquer coisa para... de que forma eu posso usar isso de maneira ruim, né? De maneira ilegal. São os chamados espertalhões. Que, entre aspas, acham que são né? E que são alheios à questão da... Estão imunes a qualquer tipo de punição. Complicado. O Pix ajudou na inclusão de pessoas que não têm condição ou que não tinham condição de ter uma conta bancária. E, ao mesmo tempo, facilitou a vida de quem aplica golpes. Como as instituições bancárias estão preparadas para agir nesses casos? Então, Jorge, na realidade, os bancos, ele estabelece alguns limites, entendendo, dar mais, digamos, inibir mais essa questão do risco, né? O que é que acontece? Cada banco, o Banco Central deixou livre para que cada banco crie as suas regras internas quanto ao uso do Pix. Então, assim, por exemplo, no Sicoob, o cliente... Até 3 mil ele consegue fazer um Pix para qualquer cliente. Acima de 3 mil, esse cliente, esse associado nosso, precisa fazer um cadastro de um favorecido, onde pede não só a chave Pix, vai pedir mais informações. A gente vai pedir o número do banco, CPF, agência, conta e o nome completo da pessoa. Então, isso já é uma coisa que, de certa forma, inibe um pouquinho, porque não é só uma chave Pix. São algumas informações que o cliente ele vai precisar fazer esse cadastro antes. Esse cadastro será aprovado, a partir daí ele consegue fazer o Pix. Então, é um meio de tentar... Olha, uma novidade interessante aí, né, Jorge? Afinal de contas, parece que tem gente criando contas falsas e tudo mais. Não, obviamente, dentro dos bancos, mas para Pix facilita, né? Exatamente. No fim das contas. Porque, por exemplo, é mais fácil a gente rastrear, né, esse monte de informações do que apenas uma chave Pix. Vá que seja um número de telefone, vá que seja um telefone que nem de fato exista, né? Tipo assim, pode ser bloqueado posteriormente, um e-mail que também pode ser bloqueado. Então, a partir do momento que tem mais informações, a gente consegue até investigar melhor para onde foi aquele dinheiro, de fato. Vocês lembram que no início ali, quando o telefone pré-pago, ele foi lançado, não tinha, qualquer pessoa podia ter um acesso. Hoje você precisa cadastrar um CPF para eles puxarem justamente os dados da pessoa e só depois autorizar, justamente porque o pessoal estava usando de forma aleatória. De forma, né, criando algumas coisas, e no fim das contas acaba sendo necessário mesmo. É o que acontece com a internet também, com a questão do anonimato, né? As pessoas se sentem seguras em trabalhar de maneira anônima,
E, na verdade, pelo visto, o que tem que fazer mesmo é colocar esses holofotes em cima da pessoa, de todo cidadão, e dizer quem é você que está fazendo essa operação aqui, né, Lívia? Exatamente. Bom, quais são as novas modificações? Teve algumas modificações agora, né, do Pix, troco e tudo mais. Que mudanças são essas? Essas mudanças vieram mesmo para facilitar a vida do usuário de Pix? Na realidade, eu estava até lendo um pouquinho mais antes de vir aqui. Então, assim, o Banco Central ele está para liberar a partir de agora, a partir de um ano de Pix, virão muitas novidades. Mas até então, na prática, ainda não está disponível. Sim, mas aí vai passar troco, fazer outras questões. Tem várias novidades aí vindo para o pessoal, viu? Inclusive retirada de dinheiro. E aí eu queria até saber, não sei se tem, acho que não tem como saber ainda, né? Que, na verdade, como é que vai ser feita essa retirada? Afinal de contas, tem gente que não tem conta, né? Isso. Não tem conta mesmo, então... Exatamente. No início, né, o Pix foi lançado e aí, inclusive, foi tendo alguns problemas, algumas adequações. Então, ele hoje, com um ano, para transferência, ele está 100% funcionando. E aí, essas outras coisas, eu ainda não tenho precisão para falar, porque ainda está por vir. Então, vamos aguardar um pouquinho mais, né, para a gente vir aqui em outro momento falar um pouquinho mais sobre essas mudanças do Pix. Inclusive, saiu uma matéria, Jorge, e a gente fica falando dessa coisa toda do Pix, mas saiu uma matéria falando que apenas 3,5% dos brasileiros preferem o Pix como método de pagamento. E você? Você usa, Jorge? Ainda não. Eu sou uma pixeira de plantão. Eu sou muito pixeira. Então, como diz aí... A ponto de, às vezes, eu esquecer que eu preciso de dinheiro físico. E aí eu falo assim, moço, eu já chego no lugar, aceita Pix? Eu acho que facilita muito. O problema é que a gente precisa estar ali ligado para saber se o dinheiro ainda está lá, né, na conta, senão paga mico. Estamos conversando aqui com a gerente do Cicobi Sertão Agência Ipirá, a senhora Lívia. Me diga uma coisa, dona Lívia. O limite de movimentação do Pix no período noturno tem ajudado na segurança dos usuários? Sim, Jorge, sim. O Pix, temos os horários, né? Até às 18 horas. O chamado horário comercial. Isso, aí depois até às 20 um horário. E aí após esse horário, a gente reduz o limite, porque questão exatamente de prevenir o cliente digamos, um sequestro, a um assalto, né? Alguma situação onde ele venha ficar vulnerável a ter que fazer uma transação mediante uma ameaça, né? Mediante uma ordem de alguém indevidamente, né? Uhum. Então, e quando vocês falavam sobre essa questão da quantidade de pessoas, eu estava até vendo uma matéria que o Banco Central postou aqui referente a um ano, e fala que a quantidade de transações envolvendo pessoa física aumentaram em mais de 35 vezes. Nossa. Desde o lançamento do Pix, de 26 milhões para 1 bilhão de transações. Nossa, é muita coisa. Ana Lívia, mais uma perguntinha aqui. Essa tecnologia, esse movimento, isso poderá desencadear num desemprego nas agências? Então, né, voltando a falar só uma observação, esse número também eu creio que tenha tido um grande aumento por conta da questão dos auxílios emergenciais, né? As pessoas hoje, eles entram no seu aplicativo e fazem o Pix para onde eles quiserem. Sim. Isso facilitou bastante, inclusive o fluxo na própria Caixa Econômica, porque as pessoas... Então, assim, foi um momento bem oportuno para essa questão da alavancagem do Pix. E quanto a essa outra questão que você relata, muito pelo contrário, eu acho que vem a agregar o sistema financeiro, porque é uma meta do Banco Central, é uma meta diminuir a circulação de dinheiro em espécie. E esse dinheiro em espécie gera um custo alto para a instituição financeira, gera um custo alto para o sistema financeiro como um todo, e toma muito trabalho ali, né? Durante o dia a dia ali,
o manuseio com o dinheiro é algo bem complexo e expõe mais ainda o ser humano a riscos, né? Imagina a gente antigamente ia comprar um veículo em outra cidade, ia comprar alguma coisa, teria que levar o valor em espécie. Verdade. Então hoje tem essas opções que eu com certeza vem para agregar, porque o sistema, as instituições financeiras, elas estão mudando a sua forma de trabalho. Então hoje a instituição financeira, ela incentiva o uso, muito pelo contrário, ela incentiva o uso, porque vem mais novidades por aí, onde o cliente vai poder fazer tudo, sem precisar ir em uma agência. Não é só uma transação, não é só um Pix. Então, assim, os bancos, alguns, né, possa ser que realmente tenha desemprego, mas a nossa forma de trabalho, por exemplo, de cooperativa, onde a gente tem uma visão diferente dos bancos, onde a gente procura dar uma assistência para essas pessoas, procura fazer uma orientação, né? Procuramos ser consultores financeiros dos nossos clientes, dos nossos associados. Então, assim, a cooperativa, ela mantém seu número de funcionários, muito pelo contrário, a gente tem crescido no sentido de acompanhar, dar uma assistência para aqueles que querem estar no presencial ainda. É um direito de cada um, a gente respeita, né? Quem confia no virtual, quem sente segurança, aqueles que ainda não sentem segurança, a gente tenta explicar, mas tem um limite, né? Sim. Quem não prefere o virtual, nós continuamos com nossos caixas físicos para dar toda assistência, todo atendimento para os nossos clientes. Bom, essa foi Lívia Almeida, que é gerente da agência Sicoob aqui no município de Ipirá. Muito obrigada, Lívia, pela sua presença aqui nos nossos estúdios da Serra Dourada FM. Notícia na medida certa, na hora do seu almoço. 12 em ponto. Serra Dourada. Você está ouvindo 12 em ponto. Serra Dourada. Programa 12 em ponto. Apresentação: Liz Braga e Jorge Luiz. A nossa programação do 12 em ponto. Agora vamos para o Giro de Notícias Nacional. Você está ouvindo o programa 12 em ponto. Quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Alexandre Figueiredo e estes são os destaques do momento. A pesquisa anual de estatística de registros civis divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira aponta que o Brasil teve a maior alta de mortes em 37 anos. Os óbitos cresceram 14,9% sobre os números de 2019. De 1.510.068 pessoas que perderam a vida, ao menos 18% foram vitimadas pelo novo coronavírus. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, associação que reúne pecuaristas estadunidenses, enviou uma carta ao governo de Joe Biden pedindo por um veto à carne bovina brasileira. A razão é a mesma do embargo imposto pela China: a identificação de 2 casos de vaca louca no país. O Brasil registrou uma queda de 4,7% no número de assassinatos nos 9 primeiros meses de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 30.954 mortes, mais de 1.500 a menos que em 2020. Mas nos últimos 2 meses, houve alta no número de homicídios, latrocínios e lesões corporais. Uma operação realizada nesta quarta pela Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu mais de R$1 milhão em dinheiro dentro de um estepe de um carro. O motorista e a passageira foram indiciados, mas foram liberados. Um projeto de lei que pretende criar um novo estado no país está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta pretende criar o estado de Tapajós, que dividiria o Pará. Se aprovado, o texto vai ser levado para o plenário e depois para a Câmara dos Deputados. O Ministério da Saúde pediu ao Ministério da Economia um aumento de quase R$1,5 bilhão no orçamento de 2021. A verba é para garantir a compra de 100 milhões de doses da Pfizer para a campanha de vacinação contra a Covid-19 em 2022. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
Muito obrigada. E agora nós vamos ouvir os destaques do Senado Federal de ontem. Vamos ver o que está rolando por lá. Senado em 2 minutos. Eu sou o Fernando Ribeiro e você ouve agora as principais notícias do Senado Federal desta quarta-feira. O plenário aprovou o projeto que cria o Dia Nacional em homenagem às vítimas de Covid-19. A data, 12 de março, foi escolhida por marcar a primeira morte pela doença no Brasil. O texto segue para a Câmara dos Deputados. A relatora, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, alertou que a queda no número de mortes provocou uma falsa sensação do fim da pandemia e da volta à normalidade. Mas citou a situação dos pacientes com sequelas e do trabalho incessante dos profissionais de saúde. Também é um dia para podermos estar discutindo políticas públicas, saúde pública, assistência social às vítimas da Covid que ficaram com sequelas. É importante deixar esse dia para que possamos homenagear os nossos verdadeiros heróis dessa guerra contra o vírus, que foram os profissionais da saúde. Senadores voltaram a cobrar a marcação de sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi indicado em agosto para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, não definiu a data. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, apresentou o pedido para a reunião extraordinária no próximo dia 23. Nós não estamos no regime ditatorial na Comissão de Constituição e Justiça, onde um único senador decide os destinos da casa e, mais do que isso, decide os destinos de instituições importantes no Estado de Direito. Outras notícias sobre o Senado estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Senado em 2 minutos. Uma produção Rádio Senado. Você mudou. Todo mundo vai mudar. Serra Dourada FM. Uma nova onda no ar. Pois é, Serra Dourada FM 91.5 aqui do município de Ipirá. E agora vamos entrevistar Rafael Teixeira. Rafael Teixeira, ele está, melhor dizendo, vereador aqui no município de Ipirá, porém, contudo, todavia, entretanto, não vamos falar sobre mandato hoje. A gente chamou o Rafael aqui porque ele é assistente social, é instrutor do curso de gestão do CAD Único, do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e foi coordenador do programa Bolsa Família aqui no município de Ipirá. Ele vai conversar conosco sobre o final do Bolsa Família, substituição pelo Auxílio Brasil, que é um auxílio temporário. Bom, primeiro, muitíssimo boa tarde, Rafael Teixeira, seja bem-vindo. Boa tarde, Liz, boa tarde, Jorge Luiz, boa tarde aos ouvintes da Serra Dourada FM. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a rádio por estar desenvolvendo essas ações importantes de entretenimento, de informações e de música para alegrar a vida também do cidadão ipiraense. Então, é um momento importante eu estar participando também aqui no programa 12 em Ponto. Eu agradeço essa oportunidade de abrir esse espaço para que a gente venha trazer informação importante para a população e agradecer a todos também que estão ouvindo nesse momento a rádio. Eu acho que são informações essenciais que nós iremos trazer, principalmente para as pessoas que utilizam e acessam os programas sociais. Bom, Rafael, estamos num esforço conjunto absurdo para lidar com a pandemia que deixou milhões de desempregados a mais. O censo calcula mais de 33% a mais de desempregados nesses 2 últimos anos e o governo, nesse cenário, anuncia o fim do Bolsa Família. E aí? Esses 2 anos de Auxílio Brasil serão suficientes para que as pessoas que dependem desse auxílio consigam reorganizar suas vidas, imaginá-la sem auxílio? Olha só, Liz, a gente vem de um programa social como o Bolsa Família de 18 anos contribuindo para que as famílias tivessem o mínimo necessário para sobreviver. E a gente encontra nesse momento um programa social que ele
É semelhante ao programa Bolsa Família, mas na teoria ele vem para incorporar mais alguns benefícios, para dar acesso a políticas públicas que o Bolsa Família até então não conseguiram agregar ou atingir para a família. Então é um momento de tensão, é um momento que as famílias ficam ansiosas, sem saber como vai ser essa migração. E como você falou, eu acredito que esses 2 anos do programa Auxílio Brasil não irá conseguir superar essa defasagem, essa desigualdade social que nós temos no Brasil, porque são políticas de reparação social. Se você observar, desde o descobrimento do Brasil pelos portugueses, as nossas riquezas foram tiradas e o nosso povo foi explorado. Então, essas políticas públicas, essas políticas sociais, elas vêm como políticas de reparação social. É para tentar reparar tudo aquilo que foi tirado nosso. Continuando aqui com o programa 12 em ponto, estamos conversando com o assistente social Rafael Teixeira. Rafa, qual a importância do Bolsa Família para a geração de renda aqui no município de Ipirá? A gente sabe que é um município carente e que o ponto básico do município, aqui a maior geração de renda vem da zona rural. E aí eu te pergunto, com esse benefício, até que ponto isso alavancou a economia do município? Se a gente observar, Jorge, aproximadamente 2 milhões de reais são investidos por mês no município. O que seriam esses 2 mil reais? 2 milhões de reais. Se a gente somar o valor que cada família recebe desse benefício, daria 2 milhões de reais injetados na economia, porque essas famílias, elas irão utilizar esse recurso vindo desse programa social para fazer suas compras, pagar tudo. Ele vai investir e gastar esse dinheiro no comércio de Ipirá. Então, o município que não gera muito emprego, que é o maior cabide de emprego, vem o quê? Vem a prefeitura, vem a fábrica, a Paquetá, a questão da moda couro, os aposentados e os programas sociais. Então, é um recurso muito volumoso para ser investido e utilizado no município. Então, impacta, sim, na economia, porque onde as famílias utilizam esse dinheiro, os comerciantes têm que contratar mais funcionários, têm que investir em mercadorias para ter essa rotatividade. Então, é importante esse valor que é investido no município e acaba aquecendo, de certa forma, a economia. Rafael, esse benefício social, ele acomodou a população? Na verdade, Jorge, o que acomodou foi por ele não ter a porta de saída. As famílias passam a receber esses benefícios porque naquele momento elas estão necessitando desse recurso financeiro, mas a gente não percebe políticas públicas para emancipar essa família. O que é emancipar? É para que ela não fique a vida toda dependendo de benefícios sociais. Como se fosse uma aposentadoria. Não, mas é um benefício transitório, temporário. Isso. Então, essa família, ela tem que se emancipar, ela tem que conseguir se sustentar através do valor financeiro adquirido pelo seu trabalho. Só que nesse momento em que ela não consegue esse trabalho, surgem os benefícios sociais, que não é para ser para sempre. E um dos objetivos do Auxílio Brasil é justamente condicionar que essa família ela consiga sobreviver através do seu trabalho sem a necessidade de ficar por longos anos recebendo os benefícios do Auxílio Brasil. Bom, Rafael, na prática, quais são as diferenças e semelhanças também entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil? Pronto. Antes de dizer as semelhanças, é importante a gente dizer que ainda não existe uma lei que institua o Auxílio Brasil. Existe uma medida provisória do dia 9 de agosto de 2021, regulamentada pelo decreto número 10.852, de 9 de novembro. Então, nós ainda estamos aguardando a lei para, de fato, garantir que o Auxílio Brasil continue a existir. Então, esse benefício, ele começou a ser pago ontem, ele vai continuar seguindo o calendário do Bolsa Família. Então, essa é uma semelhança do extinto Programa Social Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Ele irá seguir o mesmo calendário de pagamentos. Então, o último número do NIS é o que vai servir como base para a família ir lá sacar o seu benefício. Eles irão continuar sacando os beneficiários, antigos beneficiários do Bolsa Família, vão continuar sacando os benefícios da mesma forma que eles sacavam o Bolsa Família. Então, essas são as principais semelhanças. Sim.
A Alessia, que é nossa ouvinte, mandou uma pergunta aqui. Por que estão falando que não vai ter mais o Bolsa Família? Gostaria de saber. Eu falo, você fala, Rafael? Fala para ela, por gentileza. Alessia, muito importante a sua participação nesse momento. O Bolsa Família, ele não existe mais. Acabou. Então, Bolsa Família, ele sobreviveu durante 18 anos, se tornou maior de idade e aí ele não sobreviveu mais. Então, para substituir o Bolsa Família, foi criado o Auxílio Brasil, que ele é parecido com o Bolsa Família, só que ele tem alguns complementos de benefícios sociais para a família, que a depender da situação, essa família vai ter acesso a um valor financeiro maior. Resumindo, terá famílias que irão receber um valor maior de benefícios. Então, o Bolsa Família deixou de existir, mas veio o Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família. Meu caro Rafa, você que foi coordenador do Bolsa Família e assistente social, conhece como ninguém as problemáticas da pasta de assistência social. Quais foram os problemas mais cruciais que você levantou quando você estava à frente do Bolsa Família no município? Jorge, o maior problema é a porta de saída. Eu passei aproximadamente 10 anos coordenando o Bolsa Família aqui no município de Ipirá. Então, eu iniciei praticamente no começo do programa Bolsa Família. O que eu observei? Durante esse período que eu passei no Bolsa Família Ipirá, as mesmas pessoas continuavam recebendo os benefícios. Incluíam-se novas famílias, mas as mesmas famílias continuavam. Por que eu falo isso? Porque não tinha uma porta de saída. As famílias não conseguiam sobreviver através do seu trabalho, com seu sustento. Então, eu acho que esse é o principal problema do Bolsa Família, foi o principal problema, é a família não precisar mais dele. A gente tem que tentar achar essas estratégias e eu acredito que através do Auxílio Brasil seja possível superar esses problemas que aconteciam no Bolsa Família, da família passar 10, 15, 18 anos recebendo esse benefício social. Então, ela tem que conseguir sobreviver sem que ela receba esse benefício. Então, tem alguns complementos no Auxílio Brasil que eu acredito que, se de fato for colocado em prática, ele vai garantir que essas famílias consigam se manter através do seu trabalho e não fiquem a vida toda dependendo dos benefícios sociais, principalmente do governo federal. Pessoal, na prática é o seguinte, acabou o auxílio, eu estou dizendo aí para as pessoas que estão recebendo, acabou o auxílio, acabou o Bolsa Família, acabou, tá? Então, a gente tem agora 2 anos do Auxílio Brasil, que custa R$400, todo mundo vai receber R$400, é isso? Ou não. Esse é o máximo? Como que é isso na prática para as pessoas, Rafael? Como ainda não tem lei nem decreto, fica um pouco subjetivo. A Presidência da República informou que o mínimo que uma família poderá receber do Auxílio Brasil, o mínimo, seria R$400. O máximo vai depender da composição familiar e se ela ainda estará enquadrada na questão da extrema pobreza. Então, o máximo a gente não consegue ainda dizer, porque existem benefícios para que essa família saia da situação da extrema pobreza. Mas a Presidência da República anunciou que nenhuma família brasileira receberá menos de R$400 do Auxílio Brasil. Meu caro Rafael, você falou aí do continuismo das pessoas dentro do programa social do governo federal. Aí eu te pergunto, a gente tem notado que o município não tem buscado alternativas, como por exemplo, você vê que a partir da criação da Paquetá em Pirá, você deu um impulso na geração de empregos com relação aos artefatos de couro. Não estaria na hora do município ir em busca de novos investimentos para que essas pessoas desocupassem essa pasta social do Bolsa Família? Concordo, Jorge. O município ele tem que trabalhar com políticas públicas voltadas à capacitação profissional, porque não adianta ter a vaga do emprego e não ter pessoas capacitadas para ocuparem essas cargas, essas vagas. Então, o primeiro ponto é capacitar o cidadão, para ele ter condições de estar no mercado de trabalho. A outra política pública que eu acredito que seja importante, e eu falo como assistente social, seria, de fato, buscar estratégias para que novas empresas venham se instalar no município. Então, criar incentivos ou fiscais ou qualquer tipo de incentivo que seja interessante
para que traga empresas para o nosso município. Ultimamente nós ouvimos aí nas redes sociais e em algumas matérias que nós perdemos 2 empresas da parte do couro mesmo, de moda couro, para outras cidades vizinhas e de menor porte. Então eu acho que falta políticas públicas de incentivo para que essas empresas de fato se instalem no município e, em contrapartida, o município ele criar estratégias de capacitação profissional para que tenha o cidadão capacitado a poder trabalhar, entrar no mercado de trabalho. Eu vejo perguntas como a da Alessia, por exemplo, como reflexo de uma má, na verdade, comunicação em relação a isso. Isso me preocupa muito, porque, na verdade, existem pessoas que, de fato, têm, né, necessidade disso, porque a gente fala assim... Eu falo que a gente costuma normalmente pautar o que a gente vê baseado na nossa experiência de vida. E tem lugares que são difíceis, que não tem... E outra, não está tendo, de fato, emprego para todo mundo. E tem pessoas que, de fato, precisam de algum auxílio de algum modo. Porque a gente fala assim, parece que a pessoa enriqueceu com auxílio. E eu acho que não é por aí, né? Porque tem gente que recebe ali bem pouco com relação à questão do Bolsa Família. E acho que assim, tem muita gente há muito tempo recebendo, tinha que ter um preparo, né? Para que esse auxílio termine e não simplesmente, já ajudamos por 18 anos e agora vamos parar de ajudar. Acho complicado. A Alessia tá aqui mandando mais um... Mas enfim, é minha opinião, não é lei. Eu gostaria de saber, Rafael, porque minha prima foi tirar o dinheiro hoje, tirou o mesmo valor do Bolsa Família dela, não veio no Auxílio Brasil, não. Veio o Bolsa Família dela. É rolança danada, né, dessas coisas, Deus me livre. Deixar lá o que dava. Desenrola esse novelo aí, rapaz. Alessia, o que pode estar acontecendo? Com a migração para o Auxílio Brasil, ela deverá continuar recebendo o mesmo valor do Bolsa Família. A questão do que está escrito, pode ser que o sistema ainda não atualizou, questões de sistemas que não mudou o nome. E como eu te falei, essa questão dos R$400 para ser o mínimo que uma pessoa poderá receber, vai depender ainda da lei, que ainda não existe a lei, está sendo através de uma medida provisória. Então, depois da sanção da lei e da publicação de um decreto regulamentando o Auxílio Brasil, aí tudo entra ao normal. Então, acredito que em dezembro já esteja tudo regularizado com a lei, com o decreto, com os valores certinhos, mas o importante é a gente saber que já está sendo pago o Auxílio Brasil. Rafa, é comum a gente ouvir aí nos 4 cantos, as pessoas chamando até de Bolsa Esmola, e tem gente vibrando aí com o final do benefício. E o que o Brasil precisa de benefícios? Por que o Brasil precisa de benefícios sociais como Bolsa Família? E qual o impacto que isso causaria caso esse programa seja extinto? Imagine, Jorge, aproximadamente 14 milhões de famílias recebiam o Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil. Imagine o impacto num país... Eu não estou falando com 14 milhões de pessoas, 14 milhões de famílias, que isso deve dar em torno de quase 100 milhões de pessoas. Se você fizer uma base rápida de cálculo, dá quase 100 milhões de pessoas. Então imagine se hoje 100 milhões de pessoas não tivesse mais acesso a um programa social como o Bolsa Família. Olha como isso iria repercutir, claro, na vida das pessoas que recebem diretamente esse recurso, mas indiretamente iria influenciar na economia também. Porque imagine essa quantidade de recurso financeiro sem movimentar a economia. Então seria um impacto muito grande. Eu não acredito que o Brasil conseguiria se manter a economia sem que existisse programas sociais para que nesses momentos, principalmente pós-pandemia, não repassassem esses recursos, não tentassem reparar tudo aquilo que foi retirado da gente. Meu caro Rafael, é o seguinte, o município de Ipirá é um município extremamente rural. Já que a gente está falando em geração, em pobreza social, geração de emprego, eu te pergunto, não estaria na hora do município incentivar ao fortalecimento da agricultura familiar? Até porque isso geraria muito mais emprego e renda para a população, principalmente da zona rural. Como é que você avalia essa questão? Jorge, eu vou responder como cidadão e como profissional da área social. Sim.
Só que as pessoas vão confundir minha resposta com resposta política, mas não, é como não tem cidadão. nada a ver, mano. Eu, enquanto cidadão, eu estou estudando o projeto de lei orçamentário de 2022 e comparando com a lei orçamentária de 2021. Observe, na Secretaria de Agricultura, esse ano foi destinado R$1.051.000 para a agricultura. Ano que vem, se não me engano, é R$1.222.000. Então, teve um aumento de R$150 mil no orçamento para as políticas de agricultura. Então, você acha, enquanto cidadão, que R$150 mil a mais no orçamento, que no geral aumentou R$5 milhões, dá para investir na agricultura? Dá para incentivar o fortalecimento? Eu acho que não. Então, o cidadão, ele tem que pensar e participar do orçamento público para, nessa hora, ele estar sugerindo aonde os recursos devam ser investidos. Eu repito, estou falando como cidadão, não estou falando como político, porque eu acompanho o orçamento público como cidadão. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, eu acredito que os recursos disponíveis para a Secretaria de Agricultura para o ano que vem não vão garantir que consiga ampliar a questão do trabalho da agricultura familiar pelo município ser um município rural. Então, eu acredito que teria que ser destinado uma quantidade maior de recursos para investir no homem do campo. E voltando para o Auxílio Brasil, existe um benefício dentro do Auxílio Brasil que vai incentivar o homem do campo a produzir. Bom, pessoal, estamos entrevistando o Rafael Teixeira, que é assistente social aqui do município de Ipirá, para tirar as dúvidas da gente a respeito do final do Bolsa Família e também da instituição do Auxílio Brasil. Bom, a Datafolha está aqui informando que este mês a parcela de novembro aí tem um valor médio de fato de R$ 217,18. E começou aí para os beneficiários de NIS com final 1 e terminará no dia 30 para os beneficiários do NIS com final 0. Assim como Bolsa Família e no auxílio emergencial, o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. O governo trabalha para que o programa chegue a 17 milhões de famílias nos próximos meses. E aí fala o seguinte: quem recebia o Bolsa Família não precisará ir aos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, para refazer o cadastro. O Auxílio Brasil usará a mesma base de dados do antigo programa social. Apenas nos casos em que os usuários precisarem de atualizar informações como mudança na família e na documentação do responsável familiar há menos de 2 anos, será necessário procurar o CRAS para atualizar os dados. O beneficiário poderá consultar informações sobre os dados de pagamento, o valor do benefício e composição das parcelas dos 2 aplicativos. O novo aplicativo Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e também o aplicativo Caixa Tem, que as pessoas já usam para receber o auxílio emergencial. O novo programa social terá 3 benefícios básicos e 6 suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário arranje um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou competições científicas e acadêmicas, por exemplo. E podem receber o Auxílio Brasil as famílias que têm renda por pessoa, per capita, de até R$100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda por pessoa de até R$200, consideradas em condição de pobreza. E é por isso até que eu falo, Rafael, porque a gente se baseia na nossa realidade, mas tem gente que recebe aí R$100 por mês, Então, teoricamente, Jorge, enfim, é bom a gente também parar para pensar nessas realidades. No Bolsa Família, os valores das linhas de extrema pobreza e pobreza eram, respectivamente, de R$ 89,00 e de R$ 178,00 por pessoa. E é isso que o Rafael fala, que no fim das contas existe uma vantagem muito grande na questão do valor. O que eu acho que é considerável agora, de repente, é vocês procurarem agências como o Sebrae, por exemplo, que devem estar desenvolvendo iniciativas para começar um pequeno negócio, de repente. Tem gente que começa aí negócios. Eu outro dia estava ajudando a divulgar uma garota de Salvador que ela estava procurando fazer uma vaquinha, Rafael, para conseguir R$400 para lançar um negócio de brigadeiros.
né, que precisa de um investimento baixinho. Então, assim, eu acho que o ideal agora é que as pessoas procurem um Sebrae da vida. O Sebrae é ótimo para esse tipo de orientação, para saber o que eu posso começar com essa renda de R$400, já que eu tinha uma renda de 98, já que eu tinha uma renda de 178 e agora eu vou ganhar esse extra. Em vez de eu gastar de uma maneira, já que o programa já tem uma prévia de terminar no final do ano que vem, como é que eu posso fazer para investir ganhando essa quantia nova, né, Rafael? Acredito que seja uma boa forma das pessoas, de repente, conseguirem se equilibrar aí depois do final desse benefício. O Mourival Silva Cerqueira, do bairro Peão, da cidade de Ipirá, está aqui. Diz que queria tirar uma dúvida. Deve, mas aproveita aí a estada do Rafael aqui nos nossos estúdios. Mas tem que ser rápido. A Joyce também, Deliane Oliveira Soares, do Mirante também. E nosso tempo está acabando. Manda logo, viu, esse menino? Senão depois a gente só pode responder aqui para você sozinho. Só acrescentando aí, esse Peão é uma região da zona rural do município. Sim. Rafael, você que lida diretamente com essa área, quais os pontos mais vulneráveis no interior do município que a gestão pública deveria se focar mais em cima de oferecer uma melhor condição para esses moradores? Jorge, a gente, na época que trabalhava na Secretaria de Assistência Social, a gente fez um estudo técnico para comparar as localidades mais vulneráveis do município. E o que a gente percebe? Ali a região do Ipirazinho, a região ali do Calumbi, Macarão, tem as 4 Bocas do João Velho, a própria região ali próxima a 20 de abril e entornos. Então são algumas localidades, o Buraco Fundo também no Jaguarão, Morro da Alegria. Então são alguns locais que a política pública de assistência social, principalmente, ela deve olhar com uma atenção melhor. Até porque já foi feito estudos dentro do município, com equipe técnica capacitada na época, e eu acredito que isso se manteve, porque a gente, quando visita essas localidades, a gente consegue perceber. Quando é que você percebe isso? Desde a falta da estrutura da região, né? A estrutura urbana, falta de calçamento, falta de esgotamento. Então, tudo isso também são situações que a gente consegue perceber para identificar, de fato, quais são as regiões mais vulneráveis na questão social. Então, é importante que o município ele se atente nessas localidades e busquem trabalhar para que a família se emancipe, para que ela não fique precisando a vida toda de benefícios sociais, para que ela consiga se manter com o seu trabalho, com aquilo que ela consegue adquirir de recurso financeiro, através de trabalhos ou de pequenas empresas, pequenos comércios, algo que ela possa sobreviver através do seu sustento mesmo. Outro ponto crítico aqui, Rafael, eu creio que você vai concordar comigo, é o dos catadores de material reciclável no lixão de Ipirá. Eu acho que deveria haver um projeto até de melhoramento na qualidade do trabalho dessas pessoas, quem sabe até a criação de uma cooperativa. Como é que você avalia essa questão? Eu não ia falar como político, mas uma pergunta dessa eu tenho que aproveitar o espaço e dizer que nós estamos elaborando um projeto de lei para que de fato seja feita a coleta seletiva no município, porque é um absurdo a gente ter que juntar todo o material orgânico e reciclável para que uma empresa colete, transporte para o lixão e lá as pessoas separem o que já poderia ter chegando lá de uma forma separada. Então nós estamos estudando, avaliando a possibilidade de apresentar um projeto de lei para trabalhar principalmente com a coleta seletiva e fortalecer o cooperativismo, para que de fato essas pessoas se unam através de cooperativas para desenvolver esse trabalho. Claro que são só ideias, são sugestões, é a teoria e vamos tentar colocar em prática. Então a gente já está pensando nisso aí também e pode ser trabalhado com as pessoas que irão receber o Auxílio Brasil também. Então é um trabalho de política pública que volta para o benefício do povo, do cidadão, que é o que mais precisa. Pessoal, estamos apresentando o programa 12 em ponto, hoje falando aqui sobre esse final do projeto Bolsa Família e o Auxílio Brasil, sendo substituído pelo Auxílio Brasil. E para vocês, explicando mais uma vez, o auxílio emergencial acabou, o Bolsa Família acabou, agora eles serão substituídos pelo Auxílio Brasil, que tem uma renda mais alta, porém ele termina no final
de 2022. Portanto, aí o Barcelos está aqui até falando, muito bom seu posicionamento, Liz, com relação à questão do Sebrae. Mandando abraço aqui para todo mundo. Muito obrigada. E, pessoal, eu vou providenciar, ver se a gente consegue... Iago, ver se a gente consegue conversar com outras pessoas também, Jorge, a respeito, inclusive vou pedir ao Dini, que é coordenador aqui do Sebrae regional, para ver se ele consegue trazer justamente outras ideias, né, a respeito disso, a respeito de formas das pessoas investirem aqui nesse auxílio. Bom, nosso tempo está estouradíssimo e a gente precisa encerrar. Pessoal, agradeço imensamente pela audiência de todos vocês. Conversamos hoje com a Lívia Almeida, que é do Sicob, gerente do Sicob aqui do município de Ipirá. Conversamos também com Roberto, que é conselheiro tutelar aqui do município de Ipirá, que também hoje é dia do conselheiro tutelar, do conselho tutelar. E conversamos agora com Rafael Teixeira. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença aqui no jornal, no programa 12 em Ponto. Eu que agradeço essa oportunidade de estar utilizando o espaço da Rádio Serra Dourada FM. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem para conseguir acalmar mais as pessoas, principalmente nesse momento de transição de um programa social para outro, e dizer que quem já recebe o Bolsa Família e recebeu em outubro, não se preocupe para correr para a Secretaria de Assistência Social para precisar atualizar o cadastro. Não precisa. Então, nesse momento, vamos deixar para aquelas pessoas que estão com o cadastro desatualizado, aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, para não tumultuar o atendimento. Então, é só ter paciência, aguardar que tudo vai dar certo e a gente espera que esse programa, de fato, venha a atingir o objetivo. E agradeço mais uma vez essa oportunidade e peço para que o ouvinte acesse as nossas redes sociais, Rafael Teixeira, tanto no Facebook, no Instagram e no TikTok também, viu, Jorge? Acabei entrando no TikTok. Um abraço e agradeço a oportunidade. Valeu, Rafa, um abraço. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. No momento oportuno, lhe convidaremos novamente para que você esteja aqui com a gente. Liz? Muito obrigada, pessoal. Vamos fechar a conta? Uma ótima tarde para todos vocês. Amanhã estaremos aqui de volta no programa, no jornal Primeira Página, pela manhã, das 7 às 9, e também no 12 em Ponto. Amanhã entrevistaremos o Marcelo Oliveira, que é presidente do Bahia Pesca. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Uma ótima tarde. Valeu, gente. Um abraço e até lá. Você está ouvindo 12 em Ponto. Serra Dourada. Programa 12 em Ponto. Apresentação Liz Braga e Jorge Luiz.